Boa noite, Paraná, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. E hoje nós temos um corpo, uma corpa, como diz o povo nas linguagens dos movimentos sociais, uma mulher academicista, uma mulher empoderada, uma mulher guerreira, uma militar. Bem, na verdade, é um ser humano diviníssima que eu conheci, tive o prazer de conhecer. E é aqui, ó. E é ela, Johnny! Oi, tudo bem? Como que você tá, Renata? Oi? Ai, amiga, Tá tô bem? ótimo lutando contra a balança, né? Eu acho que vou ficar melhor, vou ficar melhorada, né? Ô, Johnny, a gente tá com um projeto chamado Hum. Eu Sou, e dentro desses Eu Sou, eu gostaria que você contasse um pouco da tua história pro pessoal, né? Pro pessoal te conhecer, saber quem é você, a tua história, e depois a gente vai fazendo vários recortes. Então, eu sou uma pessoa trans que nasceu com estado intersexo, né? E eu tento trazer essa discussão para a rede, né? Porque a gente está acostumado a discutir a transgeneridade a partir de um olhar binário, sabe? De corpos biológicos binário, né? Como se uma pessoa trans só pudesse ser trans se ela nascesse com uma biologia X ou uma biologia Y, e daí ela tivesse uma transição de gênero, né? E só essa fosse a condição da pessoa trans. Não, a pessoa trans é uma pessoa que, né, não se identifica com um gênero que é imposto no seu nascimento, né? Independente de qual genitália ou de qual fator biológico que ela tenha. Então, isso vai acontecer com pessoas intersexo também. Então, eu tento levantar essa questão e essa bandeira de discussão da transgeneridade e da intersexualidade, né? Como intersecções, tá? Tanto que o meu canal do YouTube é Dione Freitas Sexualidade e Intersecções, que eu tento discutir a sexualidade dentro dessa multiplicidade de corpos, né? Corpos biológicos, corpos sociais, né? Identidades diversas. Eu acho que é bem por aí que eu tento trabalhar a minha linha de atuação, de mostrar que existe algo que vai além do binário, não só nas identidades, nas expressões de gênero, nas orientações sexuais, mas também dentro dos nossos corpos e corpos biológicos, né? Né, que agora ficou assim, né? Às vezes eu tô lendo um texto, daí fala assim, e a corpa? Desse, o corpus, né? O corpo, então vamos, né? Eu gosto muito dessa Uhum. língua, amiga. Eu acho que já dá para você aceitar, Johnny, no Facebook. Já, deixa eu Já. ver onde que Então, apareceu quando você aqui. vai Ai, meu Deus. aceitando, deixa o grandona do ladinho da Johnny, que daí eu vou conversando com o povo. Gente, nós estamos hoje aqui com a Johnny Freitas, uma mulher intersexual. E aí vocês vão falar assim, meu Deus, mas que palavra é essa, Renata? A Johnny está aqui hoje para falar tudo, falar verdades. E aí a gente vai aproveitando essa corpa. Aceitou, Johnny? Aceitei lá. Aceitei. Então tá, pronto. Johnny, deixa eu falar um negócio, agora você vai falando da intersexualidade. Quando eu estava no transgrupo, eu lembro assim que uma vez, eu acho que a palestra que a gente, antigamente, para mudar o nome gênero, a gente tinha um projeto que as pessoas tinham que participar de oficinas. E eu lembro que eu acho que a tua oficina foi a que mais bombou. Nossa, Foi? eu fico até assim, por causa da questão, né? É algo que não é novo, né? É algo que está presente na natureza humana há milênios, né? Desde que o ser humano é ser humano, só que é um assunto novo a ser discutido, né? E daí, quando a gente vai falar de intersexualidade, dentro da transexualidade, chama a atenção das pessoas, né? Porque elas querem entender o que, que é isso. Nossa, mas mais uma sigla, mais um nome, né? E é só uma nova maneira de chamar estados biológicos que são diferentes, que podem, como eu já mencionei, ter identidades de gênero diferentes, expressões de gênero diferentes, orientações sexuais diferentes, né? É mais um Buenasera, social. Buenasera, Catuxa chegou. Boa noite, meninas. Boa noite, Johnny, Catuxa! amiga, amo. É isso que ela falou, tá? Uhum. Karen, Cristina, amo vocês, lindas.
Carlos Roberto da Silva, boa noite a todos, Mojimirim, São Paulo. Nossa, Jane, falando de São Paulo, eu lembro que uma vez eu fui para São Paulo, você tinha virado, eu acho que um painel. Você virou um painel no metrô, não virou? Sim, sim, porque eu fui chamada por um projeto do Instagram, né, que era para falar sobre diversidades, né, e orgulho família, que eram famílias que acolheram os seus filhos LGBTIs, sabe? Então eu fui chamada para falar sobre a intersexualidade. E daí a gente tirou fotos e tudo mais, e a gente ficou durante um mês a visibilidade com nossos outdoors, assim, no metrô, falando sobre as diversas letras da sigla, né? E a gente tinha representação das lésbicas, gays, bissexuais, da sigla trans, daí tinha vários exemplos de pessoas trans, queer e intersexo, né? E fui chamada para falar da intersexualidade, mas algo que eu sempre gosto de pontuar aqui, gente, você ser intersexo não exclui você ser transgênero ou cisgênero, né? Isso vai depender do gênero que foi imposto no nascimento, né? A gente tem pessoas intersexo que são cisgêneras e tem pessoas que são transgênero, né? Isso vai depender dessa relação com os papéis de gêneros, com a sua própria identidade de gênero, né? E com a sua expressão de gênero. Isso tem que Que ficar legal. claro. Por isso mesmo que a Renata me chamou para falar no mês da visibilidade trans, porque eu também sou uma pessoa trans, né? Com uma história diferente, apenas isso, como tantas histórias que tem nesse Brasil de pessoas trans. Wilker Jordi, boa noite a todos! O Wilker, ele é bioquímico, se eu não me engano, ele é bioquímico. Eu fico fuçando no Facebook. Ele é de Curitiba, é um menino bem fofo. E aí, por exemplo, assim, então. Vai do meu canal aí que você vai ver bastante discussão biológica, química mesmo, né? E às vezes algumas pessoas me criticam por eu fazer uma discussão biológica, né, gente? Não porque eu desconsidere toda a construção social que tem em cima do gênero, né, e dos papéis de gênero, ou mesmo das questões psicológicas que são envolvidas e psíquicas que são envolvidas nas identidades, nas orientações, mas quando a gente deixa de discutir a questão biológica, a gente dá argumentos para quem? Para conservadores, neoconservadores, bolsonaristas, ao tentarem usar a biologia para nos discriminar. E a própria biologia, ela não nos discrimina, ela é diversa, ela é múltipla. Não só em relação a corpos diversos, em relação ao sexo, ao gênero, como também outras questões, né? De expressividade. Por exemplo, assim, eu vi que antigamente, do mesmo jeito que não se fala mais transexualismo, né? Antigamente a intersexualidade era hermafroditismo? O que era? Era, não era? Então, a intersexualidade, isso no Brasil ainda a gente tem alguns trabalhos que ainda usam esse termo, porque o Brasil está muito atrasado nessa questão. Então, tanto que às vezes eu vou falar alguma questão sobre, acabo usando esse termo, entre aspas, para chamar mais pessoas, para as pessoas se atentarem, né? Mas, assim, hermafroditismo era usado para alguns estados intersexo e pseudo-hermafroditismo e pseudo-hermafroditismo masculino ou feminino para outros estados intersexo, né? Só que a gente não usa mais isso porque não existe só 3 estados. E além da questão que o próprio nome, hermafrodita, ele tem toda uma construção, né, greco-romana que dava uma visibilidade positiva, mas que com o advento, né, da igreja, da religião dentro do Império Romano, demonizou-se essa visão. Então, você começou a associar pessoas que tinham esse papel social, né, porque também é um papel, né, você ter um sexo biológico diferente, você tinha um papel social na sociedade também, né, porque a gente sabe que tem construção em cima do gênero. E essas pessoas começaram a ser demonizadas, né? Associadas a uma maldição, a relações com seres das trevas, né? E isso levava à fogueira, né? A gente tem relatos na própria Inquisição de pessoas que a gente entende como intersexo sendo queimadas na fogueira para purificar seus corpos. Então, por isso que a gente não usa mais, tanto pela questão social, que impacta em cima do nome, assim como impacta em cima do nome, do que a gente não usa aidético, né? A gente não usa leproso, né? E a gente luta tanto para que as pessoas parem de usar esse termo que a gente
vou falar aqui que você já sabe que a gente sempre traz, né? Que se relacionar a pessoas trans e travestis como traveco não é um termo pejorativo, é a mesma coisa do hermafrodita. A gente não usa mais esse termo para designação social. Existe hermafroditismo verdadeiro? Existe. É um estado intersexo, que é um dos mais raros dos estados, mas a gente usa ainda ovotestes, né? Pessoa portadora de ovário testicular, né? Johnny, linda, Saudade, saudades. Ó, vai aparecer um monte de mas a gente não comentário. usa. Se você quiser fazer intervenções, se você conseguir ler aí, vai falando, tá? Já vai aparecendo alguns aqui, eu já vou lendo. Mas por isso que a gente não usa essa nomenclatura. Não que não exista hermafroditismo na espécie humana. Existe. Mas mesmo nesses casos, a gente tem trocado o nome por quê? Porque a palavra hermafrodita, nessa questão social, ela tem um peso discriminatório muito grande, né? A gente usa ovário testicular e os outros estados intersexos, cada um tem um nome específico, né? Nossa. E eu gosto de lembrar, gente, que quando a gente vai falar da questão biológica, todos, da mesma forma que a gente tem construção social, né, e visões culturais em cima do gênero, né, a gente também tem a questão biológica relacionada nessa manifestação. Né? A gente não pode esquecer disso. Mais uma vez, eu sempre pauto. A gente precisa discutir socialmente, a gente precisa discutir saúde mental do ponto de vista psicológico de pessoas LGBTI+, mas a questão biológica ela precisa ser levada em conta porque ela nos dá argumentos, inclusive para políticas públicas, inclusive para peitar conservador, sabe? A gente, por exemplo, a gente tem genes específicos para questão da manifestação da intersexualidade, mas um estudo desse ano, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre esse estudo, que saiu na metade do ano passado, desse ano, porque eu esqueço que está no 2021, mostra que uma pessoa trans, por exemplo, tem 29 genes diferentes ali, da manifestação do gene, né? Ele sofre uma manifestação, uma mudança de manifestação, e você acarreta um dimorfismo neurológico diferente. Né? Então, a transexualidade, né, a transgeneridade, ela também tem um fator biológico, e biológico que está sendo cada vez mais comprovado, né, nos estudos, assim como a homossexualidade também tem. Né? Nesse último estudo que saiu na revista Science, ela relatou que a gente não tem um gene gay, que a gente não tem um gene hétero, a gente tem multiplicidade de genes que agem na sexualidade humana, né? Que são responsáveis por 33% da manifestação dessa sexualidade, somados à questão social e psicológica. Então, tem fator biológico, e esse fator biológico não pode ser desconsiderado. Né? Até porque que mostra que ser homossexual, ser trans, ser intersexo é algo natural, faz parte da natureza. Você fala muito da questão de natureza, né? Se eu não me engano, na natureza tem o cavalo marinho, tem a salamandra, algumas salamandras, né? Que tem essa questão da interseccionalidade, da pauta palavra hermafrodita, mas eu acho que é intersexual. Eu não sei como que a gente faz essa associação com a natureza. Em animais a gente usa o hermafroditismo, né? Em animais, porque não tem uma carga social em cima do animal, né? A gente não chama o cachorro de homem, né? A gente não chama a gata de mulher, a gente chama de a fêmea, o macho. Daí, se ele tem uma questão biológica que mescla os dois, a gente chama de hermafrodita, mas é porque o animal não tem papel social, o animal não tem a identidade de gênero. É um ser ciente, mas não é um ser consciente, como nós humanos, né? Então a gente tem essas diferenças, né? Mas o cavalo Como que marinho é um você... exemplo de um. Hum? Não, pode falar, depois eu vou perguntar. Não, o cavalo marinho é um exemplo de um ser. Agora vou usar palavras biológicas mesmo, porque a gente não usa macho que gera os seus filhos, né? Mas a gente tem exemplos de rãs, de lagartos, de espécies de peixes que trocam de sexo em determinados ambientes, né? Eles mudam sua estrutura física para um determinado sexo, né? Dependendo. A gente tem relatos de animais, a gente tem 1.500 espécies de animais que têm o que a gente veria como homossexualidade, né? Mas a transexualidade também é presente nos animais.
né? Várias espécies de mamíferos, por exemplo, quando eles têm alguma questão hormonal diferente, ele vai se comportar como um animal do sexo oposto, né? Legal, Mas né? ali aham, tem inclusive estudo com ratos, né? Com ratos, com eles injetam uma carga maior de estrogênio no cérebro do rato. O rato ele começa a agir como a rata, cuidar dos filhotes como a rata, né? Proteger os filhotes como a rata. E ao contrário também. São bem interessantes esses estudos para mostrar que tem um fator biológico nos animais, que é da natureza. É óbvio que no ser humano a gente não vai ter só a questão biológica, a gente vai ter a questão da identidade, a gente vai ter a questão das questões sociais, culturais envolvidas, né? E é muito mais complexa a discussão em humanos. Mas mostrar nos animais a gente vê o quanto é natural essa diversidade, né? Johnny, deixa eu perguntar, eu vou fazendo várias pontuações, uma porque eu conheço um pouquinho da tua história, outra porque a gente teve um pouquinho de vivências, mas eu gostaria, assim, para as pessoas que estão assistindo, como é que foi, como que você se encontrou, se descobriu, não sei como que vai ser a palavra correta, encontro Aham. intersexual. Você se viu primeiro como uma questão da transexualidade, e aí Sim, como que foi sim. até chegar a esse conhecimento vasto que hoje você tem? Então, eu tenho um estado intersexo que não gera ambiguidade genital, né? Então, a minha infância foi uma infância criada para ser um menino, porque a minha genitália era tida como masculina, né? Tida socialmente ali como masculina. Então, eu fui criada para isso, para desempenhar esse papel social de menino, de homem e tudo mais. Então, eu sempre me percebi desde pequena como sendo. Hoje a gente vê como uma criança trans, né? Sempre tentando viver a minha própria identidade, né? É, lutando contra o que era imposto, mas claro, com muito sofrimento, que a gente sabe que todo mundo, toda pessoa trans sabe como é difícil você estar num ambiente que todo mundo fala que você é um gênero e você não se identifica com aquele gênero, e você sofre pressão social dentro da família, Deixa eu violência. fazer uma pontuação nesse comentário. Quando a gente fala dessa questão das crianças trans, eu acho que independente de raça e classe, né? Porque eu acho que a sua Uhum, transexualidade ela é uma coisa tua, né? Interiorizada. uhum. E eu acho que a gente sofre por ser trans antes de chegar na raça, né? E depois eu vou Sim, sim. discutir também um pouquinho sobre essa questão. A gente precisa discutir o recorte de raça, o recorte de classe, todos os recortes, porque as pessoas às vezes gostam de invalidar histórias por você não ser, no meu caso, eu não sou negra, né? Então, por eu não ser negra, que eu como, já supor que eu não passei por um sofrimento por eu ser trans. E não, eu não sofri racismo e não sofro racismo, né? Mas a partir que a pessoa sabe da minha história de vida, eu sofro transfobia. Então, se eu sou branca ou não, me fodo do mesmo jeito, entende? Inclusive, a minha infância eu passei por muita discriminação de todos os tipos de recortes de raça, né? Eu era humilhada, sofri abusos por parte de pessoas brancas, por parte de pessoas negras, por parte de orientais, onde eu morei, numa época tinha muitos orientais e muitos brancos, que foi aqui no interior do interior do Paraná. Depois que fui para o interior de São Paulo, eu morei no bairro de periferia, né? A maior parte das pessoas eram negras e pardas, né? E eu sofria do mesmo jeito, né? Eu me lembro que eu me perguntava, que a gente discutia, minha mãe discutia bastante comigo sobre essas questões de respeito, de respeitar as pessoas, né? Eu não conseguia entender porque estavam me discriminando, né? Sendo que eu tinha vindo do Paraná e sabia que no interior do Paraná o racismo era muito forte. Eu já presenciei cenas de racismo muito forte no interior do Paraná, né? Não que aqui em Curitiba não tenha. E eu via as próprias pessoas que passariam e passam por esse racismo me discriminando tipo, de forma monstruosa, de me apedrejar na rua. E quando eu falo apedrejar, gente, não é xingar, não, é tacar pedra mesmo. Tá? Eu já fui apedrejada várias vezes na rua, já a minha mãe tentando me defender foi apedrejada junto. Então, assim, coisas absurdas e que, como às vezes eu tô falando, a pessoa não sabe da minha história de vida, não sabe as coisas que eu passei, as violências que eu passei, né? E por às vezes eu tenho uma posição política diferente, eu tenho mesmo, acha que tem o direito de deslegitimar a minha história de vida, de deslegitimar a minha vivência e já supor que eu me posicione
de uma forma diferente, porque eu compactuo com o conservadorismo ou com coisas horríveis, né? Não é assim. Eu só tenho uma visão diferente, né? Eu luto pela liberdade, né? Eu parto do princípio da liberdade, do indivíduo para o coletivo, e não do coletivo para o indivíduo. Essa é a minha única diferença. E já as pessoas já associam a gente com o quê? Com conservador, com fascista, sendo que lutar por liberdade é justamente lutar contra essas questões opressoras, né? Mas eu vejo que no Brasil a gente tem um desconhecimento muito grande, né? Sobre as teorias de liberdade. A gente associa a liberdade, quem fala, eu luto por liberdade, né? Por princípio fundamental da liberdade da pessoa humana, é direita. E não, gente, não é só direita. E a Ô, direita Johnny, ainda deturpa isso. Hã? como você falou dessa questão da violência, por exemplo, assim, eu fui chamada para fazer eu como uma mulher branca, mas trans, eu fui chamada para puxar o movimento do racismo no interior. Só que eu não Uhum. achei, primeiro que eu não me achei, eu acho que eu sou uma das apoiadoras de qualquer forma de movimentos sociais, mas o espaço não era meu. Mas eu acho que, e aí eu acompanhei aquele caso daquela menina trans negra nos Estados Unidos que apanhou de outros grupos negros. Então você Sim. vê que na verdade que a gente precisa discutir antes de mais nada é a cisgeneridade com a transexualidade. Porque mesmo a Uhum. menina sendo negra, mesmo a pessoa sendo negra, mas ela como cis, ainda tem privilégios que uma pessoa trans Uhum. não tem. Né? Por exemplo, assim, onde Uhum. conversando com o pessoal da Defensoria Pública, então, por exemplo, assim, ainda nós vemos que um casamento ele pode ser desfeito, negado, se por acaso a menina trans não contou para o cara, vamos supor, se caso ela é resignada, vamos supor, igual Uhum. você, não contou para o cara que é uma mulher trans, e o cara acabou descobrindo, o casamento pode ser anulado. Então, eu ainda penso, do meu ponto de vista, que a transexualidade ou a interseccionalidade ainda mostra o quão suscetíveis e quão repugnantes os nossos corpos são. Porque a partir do momento que a gente pode deslegitimar um casamento por causa da sua transexualidade, de você ser cirurgiada e você não expressou essa questão, ainda a gente vê que a gente tem que avançar muito. E aí, o que, que eu fiz aqui no interior? A gente saiu com o movimento de pessoas. Boa noite, Vitor, Leonardo, Paula. A gente saiu com o movimento de pessoas trans, acompanhada com pessoas negras, discutindo a transexualidade, a travestilidade, a transexualidade, junto com o racismo. Eu acho que as pautas elas têm que andar. E a gente, antes de mais nada, precisa discutir o privilégio cisgênero, né? Não Exatamente. sei se O você privilégio concorda. cisgênero, eu concordo totalmente com isso. O privilégio cisgênero, ele perpetua, ele vai nos recortes de raça, de classe, né, de todos os possíveis, e econômicos também. Mas só que quando a gente, infelizmente, tenta discutir algumas questões, a gente acaba se esbarrando em extremismo, né? A gente só está acostumada a falar desses nojento, desses supremacistas brancos, né? Que como se o extremismo só viesse dele. A gente tem extremismo dentro do movimento social, a gente tem extremismo dentro do movimento LGBT, a gente tem extremismo dentro dos movimentos de lutas de classes dentro da esquerda, né? A gente tem extremismo que eu não preciso citar na direita, né? Porque, nossa senhora, Mas sabe, a gente Johnny, tem que você falou dessas questões. Tem eu vou falar que é irmã nossa, de certa forma, que eu acho que todas as trans eu acho que estão se conectadas, independente da sua. Tem uma trans que saiu pelo um partido do PSL aqui no Paraná. Ela tem um trabalho lindo Uhum. de base, de entrega de insumos, entrega de cesta básica, de roupa, álcool em gel, levar comida para moradores, pessoas em situação de rua, máscara. E aí na campanha, mas ela foi rasgada de tudo quanto é lado ela foi rasgada. Ela foi rasgada pelo pessoal da direita, por ela ser uma transexual. Oi, Uhum. Caio. E ela também foi rasgada pela esquerda. E aí até falaram assim que ela A estava com gente, cara de tufão, com silicone. E eu não acreditei que muitos dos ataques que ela estava sofrendo era da nossa comunidade. Isso para mim, assim, uhum. que por mais que a gente esteja em lados de posicionamentos diferentes, eu acho que faz parte da democracia, mas são seres Sim, humanos. Eu, a gente nessa fala minha. de democracia,
Renata. Só que assim, democracia só vale para aquele que pensa igual a mim. Se não pensa igual a mim, na democracia. Daí é ataque. Isso, gente, isso é totalitarismo. Isso é totalitarismo. Se eu não aceito, não entendo o outro, né? Você está sendo totalitário. Só porque a pessoa pensa diferente. Eu não estou falando aqui de doutrinas ou de linhas que pedem genocídio. A gente sabe que isso é uma coisa. Agora eu estou falando de posicionamento político diferente, né? Que são as pessoas se posicionam de uma maneira para defender o que elas acreditam, né? A gente tem trans marxista, a gente tem trans comunista, socialista, social-democrata. No espectro democrático, isso é possível. Transliberal, eu sou social-liberal, sabe? A gente pode ter esses espectros, isso é natural, isso é bonito, é diverso, né? Uma coisa é ser extremista, né? Ou dialogar com esse conservadorismo brasileiro que nem é conservador de fato, é neoconservador, né? Porque aqui Eu particularmente, assim, sim, porque se você vai ver o conservadorismo europeu, a Thatcher, lá, a Thatcher, que eu não sei nem falar o nome dela, que ela é uma conservadora, ela foi pioneira nos direitos homossexuais, sendo conservadora. O atual ministro Boris Johnson lá, ele é conservador, tem vários discursos dele e alguns programas dele de luta de direitos LGBTs, entendeu? Então, assim, a questão é, a pessoa é negacionista, reacionária ou ela é conservadora? Porque no Brasil, o conservadorismo é reacionário, né? Os liberais daqui, que são poucos os liberais que são de fato liberais de verdade, né, que luta pelo princípio da liberdade individual, sexual, econômica, todas as liberdades, a gente conta no dedo, né? As pessoas que são liberais aqui, elas são ligadas ao reacionarismo. Eu consigo entender porque no Brasil se tem essa dificuldade de entender a diversidade da pluralidade de pensamento, né? Só que isso não compactua com outros cenários políticos mundiais. Deixa eu só perguntar para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa, por exemplo, assim, eu sou filiada, eu gosto muito da ideologia da esquerda, eu gosto dessa luta de classe, mas eu respeito e aprendi ao meu longo dos anos que quando a minoria, particularmente quando uma mulher ocupa determinados espaços, a gente também tem que respeitar e tentar dialogar. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas eu acho que antes de nós sermos siglas partidárias, nós somos seres humanos, e eu acho que dentro desse cenário democrático, isso é muito importante a gente entender. E aí, agora eu vou perguntar para você, por exemplo, assim, que eu fiquei assustada, por exemplo, assim, com a eleição do Tami, ele foi o quarto mais votado na cidade de São Paulo, né, um homem trans, e, particularmente, ele fez bastante projeto voltado para as mulheres, né? Uhum. Sim, e ele tem, ele é do PT. Agora ele vem, pelo que eu venho acompanhando, ele vem pensando em projetos para a população LGBT e ele é liberal clássico, né? E o povo chama ele de direita. A direita no Brasil não é liberal, a direita é reacionária, gente. Então, assim, não dá para você ficar comparando as coisas. Você tem que entender o contexto, entender a luta da pessoa e entender o que a gente está falando, assim, que a gente está defendendo, né? Porque eu vi gente, em vez de comemorar a vitória do Tami, assim como de tantas outras pessoas trans de esquerda, só atacaram ele por ele ser do Partido Liberal, né? Que na verdade o partido é liberal, mas tem muita gente no partido que não fez é. Um comentário que abaixou-lhe. A Melissa fez um comentário. Uma luta se faz em coletivo, viver de nós para nós e não de nós comunicando com outras demandas. Só faz uma alienação. Eu acho que é isso. Eu tenho um convidado, que eu não sei se meu convidado ainda está pronto, mas a hora que ele acessar, estiver pronto, eu não sei. Eu mandei o link, eu não sei se ele vai conseguir acessar. Eu sou filiada ao Cidadania, né? Que era o antigo PPS, né? Bueno, só que para mim é um partido. Né? Hã? É o 23? Isso. Só que assim, eu tenho uma atuação política nesse sentido, né? De apoiar algumas decisões e algumas questões, e também quando comete erros de pegar e apontar e falar que eu não estou concordando com a atitude do partido, porém a militância trans, a minha militância intersexo vai além do partido, né? Vai além
dessas siglas, vai além disso, né? Eu luto pela Este liberdade de todos os extremismo seres. na nossa Né? população é bizarro, entraram na área do boicote, esse é um retrocesso, não diálogo, não diálogos de ações. Construímos por uma sociedade igualitária. Triste, Johnny é uma mulher com muito conteúdo, estudo para discussões saudáveis e de construção. Olha, Catuxa Sim, sim. fez Eu, o... eu, 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 eu fui convidada, né? Eu sou convidada para vários debates para falar de intersexualidade, né? Tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista biológico, falar sobre as questões trans. O meu mestrado, eu sou mestre, né? O meu mestrado é em desenvolvimento territorial sustentável, então eu tenho um olhar da liberdade dentro dos territórios, eu tento analisar os territórios para pensar em justiça social, em liberdade, mas as pessoas não dão oportunidade para a gente falar, algumas extremistas, e acho que a gente já falaram de mim, pra você ter ideia, que eu falaram que eu votei no Bolsonaro só para poder. É, mentira, né, para poder deslegitimar minha luta, sabe? Por eu não pensar como todo mundo, por eu ter uma outra visão, por eu ser social liberal. Né? A pessoa não faz nem questão de colocar o que é social liberal. Se você colocar isso no Google, ainda aparece coisas explicando e dá para ver que a pessoa que é social liberal ela luta por justiça social, ela luta por igualdade, por dignidade, né? Mas não, só porque você não é marxista, logo você é fascista, sabe? Daí você fica com esse extremismo, né? Uma direita que chama todo mundo de comunista porque não concorda, e uma esquerda que chama todo mundo de fascista porque não concorda com o pensamento, né? Enquanto Ó, por exemplo, isso, assim, quando eu vejo acontece, dentro dos movimentos sociais, por exemplo, uma idealização muito grande por Marx, né? Só que, na minha uhum, concepção, eu acho que Marx foi muito válido essa questão da luta de classe, mas a gente tem que discutir a luta de gênero, e a gente precisa reatualizar. Dentro de Marx, você não consegue ver recortes LGBTs, porque era uma... Por mais que nós já estivéssemos presentes enquanto corpos LGBTs, mas não se discutia tanto essa questão. Então, acho que a gente tem que avançar e remodelar. Eu acho que a questão do diálogo sim, um dos é sociais liberais que eu mais gosto é o Amartya Sen. Ele faz uma discussão social, econômica, territorial magnífica. Né? Você lê aquele texto, você vê quão rico é aquele texto, tantas informações que ele traz de reflexão, para a gente poder fazer esses recortes, pensar em gênero, pensar. E ele é social liberal. Só que se construiu no Brasil uma ideia de que ser liberal que é uma coisa, né? Que a gente tem liberal, a gente tem neoliberal, a gente tem ordoliberal, a gente tem liberal conservador. Não existe um liberalismo, né? Isso é igual falar que todo mundo da esquerda é comunista, não é assim. Né? A gente tem linhas, né? O social liberal é a linha mais para centro, centro-esquerda, né? Se você for pegar mas no o que seria um espectro social político. liberal? Por exemplo, assim, o liberalismo... É que as pessoas sempre me perguntam, Renata, mas vocês, LGBTs, são muito vinculados à esquerda. É que a gente tem algumas referências nossas que estão em partido de esquerda. Mas você acha que vai muito além Sim. disso? Você acha que... Porque a minha, às vezes, a crítica ao sistema capital, John, por exemplo, assim, porque eu Uhum. acho que, por exemplo, assim, a questão da prostituição. Eu acho que é o capitalismo, de Uhum. certa forma, que dita que o preço de uma mana trans no interior é tanto, o preço na capital é tanto, e, e esse corpo ele não pode envelhecer, que a gente vai bater muito nessa questão. Às vezes, a minha afinidade tanto com a esquerda e a desconstrução do capitalismo é justamente essa questão. Mas eu sei que enquanto o capitalismo não tem como você lutar, você pode lutar, mas é uma ordem global. E a gente precisa ser Então, incluídas essa é a e discussão, avançar. né? Porque não é algo perfeito, é algo cheio de defeitos, a gente tem que lutar para melhorar a situação que está, mas a gente pode ficar na ilusão que a gente que isso vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. A gente tem que lutar por um novo modelo que pode vir com o tempo, que vai superar o capitalismo, que pode vir a superar o capitalismo, que pode. Mas não vai para o socialismo. Não vai, sabe? As pessoas tentam esse sonho que vai acontecer um socialismo não vai. As grandes potências mundiais, né? Quem comanda o mundo não aceita, sabe? A gente tem que jogar com as cartas que a gente tem na mesa, né? E assim, a gente pode fazer as críticas sociais, a gente deve fazer essas críticas contra o capitalismo, até porque lutar por liberdade é isso, a gente ter liberdade de expressão para apontar o que a gente está achando errado, lutar e ter uma sociedade democrática para lutar contra isso, mas não demonizar todo mundo, gente. Tem muitas pessoas que são
capitalistas que abraçam a causa LGBT hoje em dia porque tem mercado, né? Porque tem interesse. A gente pode usar esses interesses ao nosso favor, né? Mas as pessoas têm que entender que liberalismo, principalmente social liberalismo, não é você defender capital, é você defender liberdade. É isso, liberdade. O princípio do social liberalismo é defender liberdade, liberdade do ser humano. É que quando você defende liberdade, Renata, se você defende liberdade individual, qual que é o resultado da liberdade individual? Liberdade sexual, liberdade de identidade, Reprodutiva. liberdade econômica, entendeu? Só que se você pega liberdade econômica, não é você pegar e defender grandes monopólios corporativistas ou mesmo monopólios de Estado, porque isso não permite liberdade. Se você tem um monopólio, não existe liberdade. Se você tem uma Unilever, que é dona de várias outras empresas, você não tem um mercado livre, você tem um mercado controlado. Né? Se você vai estudar a teoria, Isso não a é discussão característica, de certa forma, isso não é característica, muitas vezes, do próprio liberalismo? Essa centralização? então, eu vou falar pelo que eu leio sobre, né? Por Tá. estar sempre Mas consultando se o convidado autores tiver liberais, para entrar, pode colocar liberais. ele para a gente. Não sei se a gente chamou um convidado também, Johnny. E você, E a vamos gente tem que separar contemplar. uma coisa que eu acho que a gente vai me atacar pedras, mas a gente tem que separar. Né? Não é porque existe capitalismo que necessariamente vai existir liberalismo, porque o liberalismo, quando a gente fala liberalismo, é luta pela liberdade individual, é isso. É que hoje muitas pessoas, principalmente grandes proprietários, capitalistas mesmo, que têm capital, eles usam o fato de você defender liberdade para eu tenho o direito de ter o meu patrimônio por ter liberdade. Você entende? Você começa a usar isso. A gente não tem exemplos de pessoas e de países e que a gente pode. Eu até queria fazer um quadro no meu, no meu no meu canal falando sobre países, tanto países capitalistas, onde pessoas LGBTs têm mais liberdade e menos liberdade, tanto países que tentaram, né, um modelo mais socialista que também teve essa privação de liberdade. A gente tem exemplos positivos e exemplos negativos, né? Por exemplo, grandes países que são capitalistas, ou pelo menos com essa economia do capital. A gente tem a própria Arábia Saudita, país do Oriente Médio, que tem o petróleo como fonte de troca, de poder, né? Eles têm um mercado capitalista, só que eles não são liberais, porque eles não defendem a liberdade. Eles têm opressão, eles usam o Estado como mecanismo de opressão. Não existe uma luta liberal se o Estado faz coerção. Você entende? A gente tem. Vamos pegar a China. A China tem um mercado mercado capitalista. Porém, Mas a China, ela falando de não é, a China, ela não é dentro, comunista não é interna. verdade. A China, ela é comunista interna, mas ela tem características de capitalista para o mercado. Exatamente. Exatamente, né? Não é porque a pessoa tem um mercado e é um grande capitalista que ele vai ser liberal. É essa que tem que fazer essa dissociação, tem que fazer a dissociação. É a mesma coisa, não é porque a pessoa é marxista ou ela é comunista que ela vai querer que a sua sociedade seja totalitária, né? Vai querer que seja uma União Soviética. Não, ou um Kremlin É que assim, vermelho. eu muitas vezes eu faço, igual eu falei, para a questão da questão do capitalismo, porque eu acho que a gente precisa avançar, né? A gente vê eu acho que o capitalismo ele é perverso, na minha concepção, tá? Na minha concepção, na minha luta Não, de classe, por exemplo, assim, a questão do racismo, a questão sim, claro que é do próprio perverso, porque ele posicionamento da reflete a mulher, sociedade, né? mas a gente precisa avançar entre a gente, né? Eu acho que Uhum. eu acho que LGBTs eles têm que, é claro que eu gostaria de trazer todo o partido do qual eu faço parte, mas eu acho que para nossas lutas avançarem, até mesmo para passar projeto de lei, que nós não temos nenhum projeto de lei para LGBTs, né, nós temos através de decisões do STF. Então, a gente precisa, sim, de LGBTs em todos os partidos e ocupando todos os espaços para que talvez exista um projeto de lei. Enquanto LGBT tiver em duas siglas partidárias, infelizmente, nós nunca vamos ter projeto de lei. Infelizmente, a gente vai estar sempre indo recorrer ao STF por uma Câmara, uma Assembleia que negligencia. Sim, a gente pode pegar exemplos tanto fora assim do nosso ambiente latino-americano, como dentro do ambiente latino-americano. Se a gente pegar a Argentina e o Uruguai,
e a Colômbia, que teve alguns avanços LGBTs, principalmente em relação à população trans, principalmente a China e o Uruguai, tô com a China na cabeça, a Argentina e o Uruguai, você conseguiu ter avanços sociais porque teve uma união entre o que lá é direita e o que lá é esquerda, né? Lembrando que em cada país o que é tido como direita e esquerda muda, tá? De acordo com as estruturas sociais e a territorialidade do lugar. Se você pegar os Estados Unidos, o que é esquerda nos Estados Unidos, amiga, aqui seria considerado tipo uma direita democrática, né? Mas lá é esquerda. A direita de lá é essa direita extremista que a gente tem aqui. Se você vai pegar outros lugares na Europa, por exemplo, que existe um diálogo entre a esquerda, o centro e a centro-direita. E isso fez avanços, não é à toa que, se você pegar a Europa Ocidental, a gente teve avanços LGBTs. A gente pegar a Austrália, a Nova Zelândia, os avanços aconteceram com a União, não com essa questão do centro, igual preconceito. você tocou, eu acho que foi a grande falha de todos os partidos. Eu acho que foi a falha, muitas vezes, do próprio Bolsonaro, hoje que está sofrendo com o Centrão, né, que está na mão do Centrão, como também da Dilma, que acabou a avalanche vindo do próprio Centrão, né? Então, quando se fala em centro, para mim, eu fico assim, né, nessa Mas eu questão. entendo você. A gente tem que deixar claro que o centrão brasileiro é um lugar onde tem o quê? Ele não é um centro Negociadas. político, de fato. Ele é um lugar onde você tem trocas. Quem quer trocar ou quem quer manipular vai para esse centro político brasileiro. Mas quando eu falo de centro, eu estou falando da questão do espectro político ideológico. No centro a gente tem social-democracia, a gente tem social-liberalismo, a gente tem liberalismo clássico e também tem o ambientalismo dentro do centro, tá? Que vai da centro-esquerda à centro-direita. É nesse sentido, é no sentido da discussão ideológica política. Mas no Brasil, o centro você tem todo mundo que quer ganhar poder ali. No momento você tem pessoas da esquerda, que seria política, no centro, tem vezes que você tem evangélicos ali da bancada evangélica no centro. O centrão brasileiro é um jogo de poder, não tem a ver com o espectro político. Eu vi que a gente falou de radicalidades, né? Por exemplo, em Curitiba, eu não vou citar o nome da pessoa, mas tem uma pessoa que foi muito atacada nas redes sociais e na campanha dele. Mas foi uma pessoa super parceira da nossa luta trans, sabe? E ele foi muito atacado de várias formas e pela própria comunidade LGBT, que eu achei mais engraçado, porque não precisou. Eu tive acompanhando alguns LGBTs dentro desse cenário eleitoral, e eu vi que não precisou a comunidade hétero ou a comunidade cis atacar a população. A própria comunidade LGBT se degladiou, né? Eu acho que virou um campo de guerra muito grande dentro da própria comunidade LGBT. E isso muitas vezes a gente consegue ver. Eu, por exemplo, igual eu sempre estou mapeando, vendo, igual essa irmãzinha trans que ela resolveu ir pelo PSL, né? Acompanhei o caso dela, eu achei uma barbárie o que fizeram com ela, a deslegitimação do gênero, aí falarem do próprio silicone, a gente sabe o quanto o silicone ele é doloroso para uma mulher trans que de repente acabou injetando, e eu fui acompanhando, e eu fui vendo todos esses ataques, eu fiquei assim, meu Deus, na capital eu vendo esse homem, né, que já ajudou a gente, de certa forma, continua ajudando algumas meninas trans, e sendo atacado. Assim, meu Deus, Você consegue perceber que esse ódio ideológico, né? Tipo, quando eu falo ódio ideológico, estou falando assim de posicionamento político. Ele é mais maléfico do que benéfico para a própria comunidade, Renata. A gente tem que saber respeitar os outros. Se a pessoa ela não está defendendo uma teoria genocida, como o nazismo, quando está falando em democracia, eu vou trazer um convidado, que eu acho que, na verdade, ele vai falar mais sobre democracia sobre qualquer outra coisa. E é uma pessoa que eu admiro muito. Johnny
Tudo bom, Arilson? Tudo bom, Renata? Tudo bom, Johnny? Oi, tudo bem? Ó, cadê? A Dione, Arilson, ela é uma mulher intersexual, né? Ela traz uma pauta, ela é servidora, mestre em políticas de territorialidade e aí a gente está trazendo algumas pessoas no nosso quadro para falar sobre a contar a história delas. E a Dione, dentro do próprio movimento nosso, ela tem uma peculiaridade que ela é um pouco mais, ela foge um pouquinho da viés da esquerda. Só que, igual eu falei, eu sou filiada no partido de esquerda, para mim todos os LGBTs vêm para cá, né? Só que eu acho que a gente tem que entender que, antes de mais nada, a gente vive num país democrático. Claro. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou chamar uma pessoa para falar que eu acho que tem uma pessoa que está conseguindo unificar todo um partido dentro do estado do Paraná e mexer com todos esses movimentos. E aí eu gostaria, antes de mais nada, acho que antes da gente falar sobre a questão de qualquer coisa de transexualidade, de você falar sobre democracia. Eu acho que eu acho que é aquilo que você domina, que você é o cara. Renato, primeiro eu quero agradecer o convite, você é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu aprendi a admirar também. Viu, Johnny, a gente tem aqui uma batalhadora pela causa, incansável, uma mulher de fibra porreta. Eu estou aqui hoje para vir passar para falar um oi para vocês, para dizer que a gente, além de presidente de um partido, também sou parlamentar. A gente tem que apostar muito na defesa dos direitos, muito na segurança. Nesse ambiente de ódio que a gente tem hoje no país, Johnny, fica mais exposta ainda a solidariedade que a gente tem que ter com as pessoas, principalmente com essa causa. Então, eu acho assim que a gente tem uma população hoje LGBTI mais QI, se eu errei a sigla, vocês me corrijam, que eu não... Então... o Ronaldo já chegou, não falou nada durante a live, é chegar lá. Meu amigo corintiano, é gente boa, mas ele é corintiano. Gente boa, mas ele é corintiano. Então, Renato e Johnny, eu acho assim que a gente tem, nesse momento agora, que unir as duas coisas. Falar de democracia é importante. E o que suporta uma democracia? Democracia suporta as diferenças, os pensamentos diferentes, as posições diferentes, as escolhas diferentes, o modo de ver a vida diferente. Então, quando a gente tem realmente uma democracia, a gente tem tudo isso entendido, respeitado, tudo isso olhado de uma forma conjuntural. Quando a gente tem uma coisa que existe agressão, uma coisa que existe violência, uma coisa que existe intolerância, uma coisa que existe preconceito e uma coisa que existe mágoa, a democracia falha. Aí você pode falar assim, mas a democracia, muitas pessoas entendem, Renata e Johnny, que democracia é só ter eleição. Não. Democracia é aprender a respeitar o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro quer. É muito importante falar no que quer, que a gente é feito de escolhas e a gente é feito também de essência. Então tem pessoas que têm uma escolha, mas tem pessoas que têm aquilo por essência. Então a gente tem que entender todas elas são respeitadas no meio democrático. O Brasil, ultimamente, vem sofrendo muita dificuldade. Não vou entrar na polêmica se é por causa do A, do B, ou do cara C, ou do cara D. Não, não é não. O Brasil, de uns tempos para cá, vem sofrendo porque a gente perdeu um pouco a ternura, perdeu um pouco a fraternidade, perdeu a empatia, que é o gesto mais sóbrio de todos, se pôr no lugar do outro, a gente perdeu. E hoje a gente tem um mundo capitalista, voraz, agressivo e violento com as minorias. É isso que a gente tem que entender. Né? A violência só ocorre com as minorias. Principalmente... E eu já fui, Johnny, eu também já soltei, tadinho, o Arilson, ele sofreu essa violência que às vezes a gente coitado do Arilson, eu já judiei, né, Arilson? Mas perdão, né? Então, eu acho que hoje a gente precisa o seguinte, para ter uma democracia plena, a gente tem que ter políticas específicas. No caso da população LGBTI, né, travesti, trans e todos os outros denominações que a gente coloca junto, perdão pelo termo, que eu não entendo muito do tema. A gente tem que ter política específica, a gente não tem que ter uma política de emprego e renda, a gente tem que ter uma política de saúde pública, a gente tem que ter uma política que inclua essa população, porque eu não posso lançar uma política transversal, que vai lá para a população toda como se ela fosse uniforme igual. Ela não é, até porque a sociedade exclui as pessoas, a população exclui, então a gente não pode fazer uma política universal, que ela não funciona nessa situação. Então, eu queria aqui
deixar para a gente refletir, particularidades. justamente, Johnny, deixar para a gente refletir o quanto a gente precisa avançar. Um partido político, independente de qual seja, de direita, ou de esquerda, ou de centro, ele tem que ter essa reflexão, que a gente tem que hoje unir todos esses pontos. E aqui, no Brasil, não é culpa da direita, ou só da esquerda, ou do centro que está acontecendo. A gente está vendo uma coisa, que às vezes um tem um pouco mais de culpa que o outro, mas que é o ódio. O ódio é uma coisa condenável. O preconceito, então, nem se fala, né? E a violência que a gente está vendo na rua, a gente nunca mais pensava que existia. A gente tem um mundo tão violento quanto teve na Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha a imperação do nazismo e do fascismo, características que existem hoje, infelizmente, Renato e Johnny, são socialmente aceitas. A gente tem coisas hoje que são do viés nazista que são aceitas hoje. Se você viu o que foi feito com a prática com o povo judeu, é feito com muitas populações no mundo, inclusive a qual vocês pertencem e defendem e militam. Então a gente não pode tolerar isso. Então eu acho, Renata, que democracia hoje é um termo falho. No Brasil, ela não tem a sua plenitude de funcionamento, ela não tem essa plenitude de respeito. Democracia no Brasil está longe ainda da gente vê-la. O respeito ao resultado eleitoral é uma coisa, a opção de ter voto direto é outra coisa. Democracia é muito mais amplo que tudo isso. Então, eu estou aqui para aprender um pouco com vocês duas agora eu quero ouvir vocês. Não, antes de mais nada, só para deixar bem claro, parabéns pela luta do pedágio, né? Eu vejo assim que você tem avançado muitas coisas. Agradecer. E a Johnny, por exemplo, assim, para nós, Arilson, a gente fala muito de algumas políticas de resignação sexual, que seria cirurgia. A Johnny já é uma dessas meninas, e ela é um espelho para a gente. E aí a gente estava falando muitas vezes agora dos ataques dentro do próprio movimento LGBT, que a gente tem um movimento LGBT que é de direita e temos um movimento LGBT que é de esquerda. Só que a gente tem uma causa. E uma vez, Johnny, eu estava conversando, eu fiz a questão do Arilson, porque o Arilson falou assim, Renato, independente do partido, você tem a tua causa, e a tua causa tem que dialogar. Foi isso que você me falou, não foi, Arilson? Isso mesmo. Até então, causa, ela perpassa direita, esquerda e centro. Causa é causa. Então a gente tem que colocar Direitos isso... Direitos humanos não tem lado, né? Justamente. Direitos humanos são independentes da direita, da esquerda, isso é um basilar de uma sociedade democrática. Só que como a gente vai ter isso, se dentro da própria sigla há uma degradação, dentro da própria sigla, dentro da própria esquerda, dentro do próprio centro, da direita que é democrática. Existe uma direita democrática, é pequena, mas ela existe, né? E se a gente não se une, vai ter suas divergências de como vai se pensar política pública, como se vai pensar em política econômica, vai ter diferenças, isso vai ter, né? Mas se a gente não se une enquanto espectro político democrático e se mata, como dizer assim, atira em soldado aliado, a gente dá margem para quê? Para extremismo, para que se suba uma direita extremista, né, que é o que está acontecendo no Brasil, né? E em resposta a essa direita extremada, surge uma esquerda extremada também, que não consegue dialogar dentro da própria esquerda. E esse cenário não é um cenário democrático. Isso não é democracia, quando você não tem diálogo, quando você não tem respeito, quando você só tem ataque, né? É muito complicado. A gente estava falando até inclusive do caso do Tami. O Tami, ele tem vários projetos muito legais, só que o Tami, ele se posiciona enquanto direita, mesmo sendo um liberal clássico, mas ele se posiciona enquanto direita, para levar a discussão para a direita, as discussões de gênero, sexualidade, né, e até da justiça social, que tem que ser discutido, porque isso é direito humano, isso não tem a ver com o posicionamento político, gente. Mas daí ele faz esse movimento, o que acontece? Em vez da comunidade ajudar a entender, ela ataca o Tami, até desrespeitando o pronome, desrespeitando o próprio nome, desrespeitando a sua identidade, isso é um absurdo. Eu entendo que há LGBTs que se comportam de uma forma dialogando com teorias complicadas, porque eu vou falar porque tem aqueles gay com Bolsonaro, LGBT com Bolsonaro, existe esses LGBTs que eu não consigo entender, né, como pode existir, né, mas uma pessoa, ela tá, teve até uma reportagem que saiu de gays conservadores, mas que eles falavam umas coisas lá, que aquilo não era conservadorismo, era reacionarismo aquilo,
Porque conservadorismo, se você pegar Burke para ler Burke, conservadorismo não prega opressão de minoria, não. A basilar do conservadorismo é defender as tradições ali que estão vigentes. E para haver mudanças, que a mudança seja gradual. Se for benéfica, ela é muito bem-vinda. Mas existe esse tipo de conservadorismo no Brasil? Não existe esse conservadorismo no Brasil. O que a gente tem no Brasil é um neoconservadorismo negacionista e reacionário, sabe? Muito mais ligado à doutrina religiosa do que qualquer outra coisa. A teoria dos bons costumes e da família. Não é porque eu gosto do conservadorismo, não, porque eu não sou conservadora, é longe de mim, eu não sou. Eu gosto de liberdade, né? Só que a gente tem que entender que o que é feito no Brasil não é o que eles pregam, é nesse sentido. Porque se você vai pegar conservadores de outros lugares, você vê a diferença. Você vê conservadores, por exemplo, europeus, conservadores aqui da Argentina, do Uruguai, conservadores canadenses defendendo vacina, defendendo direitos humanos, enquanto você pega conservadores brasileiros que defendem políticas que são de políticas nefastas, sabe? Então, a gente tem que entender essas diferenças, entendeu? Não colocar todo mundo no mesmo balaio. Né? E assim, eu faço parte de um movimento que agrega LGBTs das várias linhas liberais, né? Eu sou social liberal, eu penso na justiça social, eu luto pela liberdade, mas eu penso na justiça social, porque assim, como você vai lutar contra a coerção se você não tem o mínimo? Você não tem educação, você não tem saúde, você não tem saneamento básico, você não tem direito à renda. Você não tem. Só que daí você fala assim, é social liberal. A pessoa olha para sua cara e fala, você é fascista, você tipo, oi, você já leu sobre o social liberalismo? Você já procurou saber o que eu trabalho? Você já procurou ver o trabalho do meu grupo, que vai, inclusive, se posiciona várias vezes contra o Bolsonaro, contra o reacionarismo, contra esse neoconservadorismo brasileiro? Não. Você falou que tem a palavra liberal no meio? Não. A pessoa que mata tudo, sabe? Já ouvi só falar, por exemplo, hoje dentro do movimento, Arilson, a gente tem um movimento trans extremista também. Parece bem, por exemplo, assim, eu tento dialogar com todos os lados, mas, por exemplo, assim, tem trans hoje, Arilson, que não aceitaria você falar sobre transexualidade porque você não é trans, né, Johnny? Então, por exemplo, assim, e aí o que acontece? Hoje na nossa luta, ontem na nossa live, eu estava com o defensor público do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. E, então, a nossa luta, Arilson, ela vai avançar, que, por exemplo, assim, a partir do momento que eu tiver héteros parceiros, mulheres parceiras, gays parceiros, mas hoje o movimento trans está chegando a um patamar que a gente não quer mais que as outras... o movimento não quer mais que as pessoas tenha pessoas aliadas. E aí a gente vai cair no nível, numa ilha de isolamento. E a gente vê, por exemplo, assim, o Lula, por exemplo... A Rússia atual agora. Por exemplo, assim, o Lula, ele foi muito importante enquanto construção para o movimento dos LGBTs, porque quando o Lula ele entra para presidente, ele chama os movimentos dos mais adversos possíveis para fazer políticas voltadas para LGBTs. Ele faz, num dos seus, acho que no segundo mandato, o mapa ele investe na LGBTfobia, né, para conseguir mapear políticas públicas para LGBTs. Esse projeto segue para o governo Dilma e é cessado pelo Temer. Só que, assim, se o Lula conseguiu juntar esses movimentos mais adversos possíveis, que aí eu acho que vai ser a mesma coisa todos os partidos, tem a questão do ego, né? A gente vai bater no ego. Só que a gente tem uma causa, e a causa ela é muito maior. E eu fico triste hoje, Adeus, por exemplo, assim, de ver trans, por exemplo, da esquerda, que não quer que homens ou outras pessoas falem da causa trans somente de trans. E aí a gente vai ficar isolada. Porque hoje, Arilson, igual a gente estava falando com a Johnny, a gente não conseguiu, nacionalmente, nenhum projeto de lei vindo da Câmara de Deputados ou do Senado. Todas as leis para LGBT são do STF. Então, a gente precisa, literalmente, do diálogo. Eu, na minha concepção, eu não sei se eu conseguiria dialogar com a bancada da Bíblia, da bala, da bola, entendeu? Que eu acho que, para mim, seria um massacre. Eu acho que eu tenho um limite. Eu não conseguiria, Johnny. Eu tenho essa viés de movimento.
posso fazer um encaixe aí só um pouquinho, porque depois eu tenho que ir embora para casa também. Lógico. Só rapidinho aqui, falar uma coisa para você. As conquistas que teve a STF não foram nem leis, porque leis, Johnny e Renata e o público que a gente constrói, a gente elabora, dialoga, articula. Com o STF foram decisões. Decisões por conta de violência, de rompimento da Constituição, de abuso dos direitos. Então, assim, a gente tem as conquistas para essa população baseada na vivência, ou seja, na sofrência. Não existe, né? Claro que existe, toda regra tem exceção, mas as leis que foram conseguidas foram muito pequenas, face à necessidade que a gente existe. Então, eu acho que a nossa dificuldade, e aí eu quero fazer um parênteses na fala da Johnny, que é assim, ser social-liberal, ser democrata social, ser de esquerda, né? Todo mundo tem um papel político a cumprir na esfera. O que a gente não pode é ter um pensamento único. E quando a gente vê um movimento, Renata, que não tolera que pessoas que não sejam trans, travesti, venham falar e se solidarizar à luta, é um movimento bolha. Né? É um movimento que uma hora ele explode ou uma hora ele para de bolhar. E o que vai acontecer? A esquerda, aqui eu vou falar um pouquinho de política, a esquerda conseguiu vencer as eleições no Brasil quando ela se abriu para alianças. Hoje, para a gente derrotar o bolsonarismo, eu sou presidente de um partido de esquerda, a gente tem que fazer composição com outros partidos que têm o mesmo viés. E com outros partidos que defendem o que a gente defende. Por exemplo, a inclusão LGBT, etc. Outras pautas. Agora, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Eu sou um cara da Igreja Católica. Eu fui catequista por 7 anos. Eu fui da Pastoral da Juventude. E na catequese eu pregava o seguinte, isso em 1900 e bolinha aí, né? Tinha um livrinho que chamava assim, ó, ninguém cresce sozinho. E ninguém cresce respeitando o próximo. E esse ensinamento que a pessoa, que hoje muita gente fala que é cristão, que é evangélico, que lê a Bíblia, que respeita a Deus, quem respeita a Deus não prega o preconceito, quem respeita a Deus não vira a costa pro próximo, quem respeita a Deus não faz violência, quem respeita a Deus não fica tatuando na testa que adora a Deus. Então, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, quem realmente respeita a Deus, respeita o próximo, dialoga com o próximo, mesmo sendo travesti, hétero, não hétero, e etc. O que a gente tem que ter é o seguinte, respeito ao ser humano é a principal coisa que foi pegada todas as vezes na Bíblia. Amar é você como ama o teu próximo. Então, a gente tem que respeitar isso e entender isso. E eu aqui quero deixar um recado para vocês, que eu preciso sair. Eu preciso ir embora também. A Chajane falou para vocês que eu estou fora de casa, né? Falou, tadinha. Eu tentei encaixar. Eu falei assim, não, vamos ter... Para mim, você é importante nessas construções futuras. Eu quero deixar um recado para vocês duas aqui. Contem comigo, com o meu mandato, com o nosso partido, para fazer essa discussão. Eu estou começando a entrar mais nesse campo, até por conta da Renata, Johnny. A Renata me ensinou muito. Eu aprendi bem pouco, mas ela já me ensinou muito. Né? Desse debate, eu quero aprofundar isso e dizer para vocês que eu estou junto aí na caminhada, né? E principalmente no quesito de intolerância, né? Que eu não admito, violência a gente não admite, preconceito muito menos ainda. Eu quero lutar pela pauta de inclusão com vocês, respeito e dignidade, tá bom? Peço desculpa para vocês duas. Tá ótimo. Um outro dia com mais tempo para a gente bater mais papo. Eu quero mais ouvir do que falar, tá bom? Obrigada. Ó, beijo no coração de vocês. 30, o Ronaldo falou que dia 30 o peixe não sei o que lá. Campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. Deputado Santos não pode nos decepcionar dia 30. Sou peixe desde criancinha. Sabe o que vai torcer pro peixe, Renata? Que a final é contra o Palmeiras. Ele é corintiano e o corintiano não gosta do palmeirense. Então ele vai torcer junto comigo. Entendi. Beijo, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, Johnny. Tchau. Então, Johnny, você viu que bacana? Eu acho que a democracia é basicamente isso. Eu acho que as nossas lutas, Johnny, a participação de um presidente de esquerda, que é o presidente do partido que eu estou inserida, né? Se ele consegue dialogar com todos os movimentos sociais dos mais adversos possíveis, então eu acho que nós, como movimento, também a gente tem que aprender a dialogar. E se ele entende que a democracia é tudo isso, e aí eu gostaria de mostrar um pouquinho, eu sei que, né, do partido qual eu faço parte, né, e você com a tua pauta
mais liberal, eu não sei quais são, eu tenho as minhas, mas eu queria que você entendesse que meu partido também, ele ouve esses espaços democráticos. Igual eu falei, eu tenho dificuldade de dialogar com alguns Bs, né? A bancada da Bíblia, a bancada da... Eu tenho, mas eu preciso, porque eu acho que a gente não pode silenciar o outro lado. E a democracia, ela é isso aí. Sabe, vamos tentar encaixar, né, o deputado e presidente do partido com a Johnny, né, falar um pouquinho sobre isso. E algo E muito olha só, importante eu que ele cheguei... sobre a questão das bolhas, amiga. Sabe, é muito importante isso. Porque, assim, a gente não pode esquecer que nós somos pessoas, né, que temos vivências diferentes, particularidades, singularidades, mas nós somos minorias, né? E se a gente não consegue construir pontes de diálogo com a maioria, com as maiorias, porque se eu for pegar em porcentagem, aqui eu vou falar porque a gente tem que falar dessas porcentagens, né? As pessoas homossexuais representam 10% da população, isso é descrito em estudo, né? Pessoas trans são 0,5% da população. Pessoas Menos de 1%. intersexo são 1,7%. Você acha que se a gente não construir ponte de diálogo, a gente vai conseguir algum avanço? Não vai. Sabe? Porque se juntar uma maioria aí, se juntar esses hétero, cisgênero, endossex, e falar assim, a gente não vai querer direitos para essas pessoas, porque elas são, sei lá, aberrações da natureza, igual eles gostam de falar, muitos gostam de falar, a gente não ganha nada, a gente não avança, porque eles são maioria. A gente tem um grande exemplo hoje, socialmente falando, né, que eu gosto de usar ainda, que a Rússia, a atual Rússia, ela proíbe o chamado que eles falam de propaganda gay, porque a maioria cisgênero, hétero, votou para que as pessoas LGBTIs não tenham espaço na sociedade. Então, Johnny, sabe que eu fico diálogo. Por exemplo, o que eu fico extremado, por exemplo, mas eu tenho que entender, mesmo os excessos de roupante, eu tento tentar entender. Por exemplo, assim, o deputado, ele é hétero, ele tem a mulher dele, ele é cisgênero, ele não precisava, por exemplo, muitas vezes me apoiar no interior do estado. Ele é presidente do estado do Paraná, de um dos maiores partidos. E aí, por exemplo, ele sempre conversa comigo, entendeu? E dentro desse partido, eu fui com toda essa fúria nossa, sabe? Essa revolta. E ele também, muitas vezes, eu já joguei essa revolta para cima dele também, sabe? Só que não adianta avançar, porque não sou eu que estou numa assembleia, né? Não sou eu que estou em projetos de lei, né? E não é nenhuma de nós que estamos. Então, eu preciso dele do mesmo jeito que eu preciso de qualquer outro hétero, de qualquer... Infelizmente, para que o mínimo chegue a nós, a gente precisa desse olhar de cidadania. É difícil, né? Eu acho que é muito difícil, mas infelizmente não. A gente precisa, porque a gente vive dentro de um país democrático, dessas multiplicidades, de héteros, e aí você fala que nós somos a minorias, né? Então, nós, minorias, precisamos sim dessa maioria como aliado, né? A gente não pode silenciar e nem apagar os aliados. A gente precisa sensibilizar essa maioria, a gente precisa conscientizar, e a gente não vai fazer isso com ódio, né, com ataque. Ainda mais estando no momento que a nossa democracia está fragilizada. Para a gente dar um passo ali, ó, para igual esses países onde que existe uma democracia, só que eles juntam um conservadorismo religioso com o Estado, e o Estado toma decisão por você em várias esferas. A gente tem visto isso. Não, eu falei da Rússia, mas você pega o leste europeu inteiro. A Polônia, o que está acontecendo na Polônia? Está tendo áreas livres de LGBTs, porque a maioria ali dos deputados estão votando para ser uma área livre, sabe? Indo até contra a própria Constituição do país. Por quê? Falta de aliado. Né? Incentivo desse pensamento patriarcal, desse pensamento mais conservador, no sentido neoconservador mesmo, que o neoconservadorismo mistura religião com política, sabe? E pesado. A gente vai... E a gente não vai conseguir, sabe? A gente tem exemplos no mundo. A gente tá num globo, a gente vive num globo, a gente não... Enfim, eu fico revoltada com algumas coisas. Assim. Agora, depois da gente contar tudo isso, a gente falar sobre democracia, a gente trazer, né, um dos rostos também nosso, como é que
a Johnny se construiu e se constrói perante todos esses recortes de, às vezes, muitas vezes, de própria opressão dentro da própria comunidade? Ai, amiga, a minha história ela foi sempre marcada por violência, né? Então, eu cresci num ambiente conservador, de religião neopentecostal, né? Então, eu sofria violência social, violência no lugar onde estava inserida, violência psicológica, até sexual, assim. Hoje eu falo isso de boa, mas hoje eu trabalhei isso até psicologicamente, assim, com terapia para poder lidar com isso, né? E eu acabei aprendendo a lidar com o diferente. Porque, primeiro que eu sou uma pessoa diferente, eu sou diferente, né? Eu tenho várias intersecções que passam por mim, né? Eu sou uma pessoa branca, no questão raça, o meu gênero é feminino, né? Eu tenho uma questão intersexo. Eu vim da comunidade, né? Acreditem ou não, tem gente que acha só porque a gente, né, tem uma posição diferente hoje em dia, que foi atrás e com muita dificuldade, né? Mas eu fui me inserindo graças a quem? Aos meus pais. Se eu não tivesse tido apoio dos meus pais, e é uma discussão que a gente precisa fazer, né? Dentro da comunidade trans e intersexo, com o apoio da família, conseguir sair desse momento da escola pública, numa universidade pública, né? Você Sozinha, estudou em uma escola pública, ensino fundamental e médio. médio, E aí e daí eu fui. aí você foi para a USP. Daí eu estudei na USP, fiz terapia ocupacional na USP, né? Daí eu fiz o pós-graduação em atenção hospitalar pela USP também. E meu mestrado eu fiz aqui na UFPR. E agora o meu doutorado ou vai ser na USP ou vai ser na Unifesp. Que eu estou conversando com ambos os lugares, e um projeto na linha mais de patologia mesmo, porque eu quero discutir a despatologização, né? E não tem um lugar melhor para você discutir isso dentro da patologia, pegando os conceitos da patologia e desmistificando, ou na endocrinologia também, que são os 2 programas de doutorado que eu vou prestar, né? Que eu já estou com por exemplo, assim, eu vejo as meninas engatilhado. Eu vejo as meninas, a questão da patologia. É questão do CID, umas pessoas são a favor, outras são contra. Como que você vê a questão do CID? Acho que a gente está com o CID 10 ou CID 11? A gente era 11, passou por 10 ou era 10 passou por 10? O CID, a gente está no CID 11, mas o CID, ele não só discute doenças, né? Ele discute processos de saúde e doença. Tanto que no novo CID a gente tem um capítulo que é de saúde sexual, né? Que são condições que acabam, se não são bem acompanhadas, se não tem uma atenção adequada, geram processos de doença, entende? Então, estar no CID nesse capítulo, eu não vejo problema, porque você consegue até garantir que as pessoas tenham acesso à saúde e a tratamentos com dignidade da pessoa humana, entende? Mas com um olhar despatologizador, não que você está ali como doente, mas como esse processo, né, de adoecimento se não tiver a adequação, né? E assim, antigamente, quando estava no CID na parte de doença mental, era um absurdo, né? Agora a gente vai para a saúde sexual, né? A questão trans, a questão intersexo ainda, eu vou até discutir no meu doutorado, porque ela não saiu, né? Ela não saiu da parte patológica, ela continua na parte patológica, por ser corpos que desafiam esse binarismo biológico mesmo, né? Como se não fosse possível esse corpo existir. Daí acaba tendo esse olhar patológico assim, mesmo. Eu vejo assim essa questão das discussões dessa questão da dualidade, dessa coisa dual do masculino e feminino, também é uma coisa que as pessoas trans não binárias estão trazendo também, né? De questionar essa binaridade também, né? E é tão interessante que parece que a gente tem que começar a discutir essa questão da binaridade, né? Eu, particularmente, eu vejo que eu não estava entendendo a questão da binaridade como a questão da multiplicidade, né? Que eles falam muito que a binaridade, as pessoas não binárias, na verdade, elas são corpos múltiplos, que deveria ser um grande guarda-chuva.
E aí a gente começa a entender um pouquinho. Mas, embora é uma pauta muito longa, do qual eu vou ser É uma sincero, pauta eu muito preciso longa, entender. muito delicada, mas assim, se a gente começar a entender do básico, do biológico, e compreender que o biológico também não é binário, né? Ele não deslegitimiza o binário, existe o binário, mas não somente o binário, a gente começa a compreender também que nas outras esferas, na esfera social, cultural, e de expressão de identidade também não precisa ser necessariamente binária. Vai existir binários e não binários, né? Essa característica de binarização social mesmo, de papéis sociais, e de ver o corpo como binário, patologizando identidades que não são binárias, né, ou que são coincidentes com a sua genitália, ou corpos que não são binários, é algo muito recente. Pode parecer que não, mas é algo muito recente. E ele é da sociedade ocidental, e também da média oriental, né? Que a gente pega aí por causa de influências religiosas, né? Cristãs, principalmente da catolicismo, né? Por grande parte do catolicismo durante um grande tempo, e também do próprio Islã, que tem como base binarizar. Então, imagina, a gente quase a metade do planeta tem isso como cultura. Daí você tem uma mudança, teve uma mudança social muito grande que foi vinda por processos históricos muito complexos, entende? Porque se você pegar 2 bilhões de pessoas são cristãs no mundo, 1,5 bilhão são de muçulmanos, eles são criados e doutrinados a pensar dessa maneira. Então, existe um atravessamento aí que não tem como a gente não discutir, a gente precisa dialogar, né? Mas a gente pode pegar exemplos de sociedades pré-islâmicas, né, ou pré-cristãs, que você tinha papéis sociais não binários, né? Esses papéis sociais não binários, que daí você compreende tanto a questão da binaridade do ponto de vista social, como também biológico, você vê que a sociedade ela era aberta para isso. Por quê? Porque a sociedade pré-cristã, pré-islâmica, ela não foi construída em cima de um binário, ela foi construída em cima da diversidade que a própria sociedade via nas pessoas, né? Claro que não vou falar que não tinha opressão. Se eu falar que não tinha opressão, era mentira, né? Porque a mulher nessa sociedade, ela era tida como nada, né? As pessoas que eram não binárias, e quando eu falo não binárias, não estou falando só de questão de identidade, de corpos mesmo, porque se tinha um terceiro gênero social, né? Gênero, sexo social em várias sociedades. A gente pega a sociedade hindu, a gente pega a sociedade germânica ali, pré-cristã ali, você tinha papéis que eram de pessoas, por exemplo, a pessoa que nasceu, eu vou usar esse nome porque era o nome dado mesmo, né? Hermafrodita, né? Ou tinha um corpo que não era binário, né? Tinha um pênis e tinha seio, tinha uma vagina e era colocado externamente nesse papel social diferente, mas era aceito, só que tinha função específica na sociedade, né? Você vê isso aqui também entre os indígenas, né, entre os povos astecas, então sociedades que não tiveram contato com esse binarismo que é construído em cima de uma questão cultural, que é o homem criou, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, que daí ignora, né, toda uma complexidade, você começa a entender o porquê. E não é eu atacando, odiando isso também, que eu vou mudar isso. Porque a gente tem uma questão de respeito à fé do outro. A gente tem que conseguir aliados. E é você mostrar que isso foi construído com o objetivo político, social da época, né? E que não era interessante se ter diversidade. E é uma outra discussão, sabe? A gente não tem que atacar Johnny, sabe o que eu todos. acho interessante nessas lives que eu estou fazendo? A gente iniciou com a Catuxa, depois a gente veio com a Bruna Freitas, aí teve a Mari de Apucarana, aí depois a gente teve a Melissa Venezian, a Carol Nascimento, tem uma outra, tem uma menina trans, a Jaqueline, que vai participar, que ela é doutora em linguística lá de Cascavel, vai ter a Meg Rayara. Por exemplo, assim, é o quanto nós somos múltiplas e como nós somos diversas, e simplesmente lutando pelo respeito à sobrevivência. Isso é tão gostoso, sabe, esse diálogo, e cada um, assim, tem umas falas muito específicas. Eu, particularmente, assim, como eu sou grata a conhecer um pouco mais da nossa população e ver o quanto nós somos múltiplas, né? Hoje, por exemplo, assim, dentro da construção da Carol, né? Carol é uma outra menina que eu super admiro, embora às vezes eu brigo com ela também. Eu acho que às vezes a gente se degrada. Coitada, a Carol não tem boca, mas às vezes eu brigo. E o quanto a Carol, nesses últimos anos, se construiu enquanto ela sabe todas as portarias, ela sabe aonde recorrer, aonde ela criou um contato,
do mesmo modo que a Carla Amaral. Então, a Maitê Schneider também vai vir para cá, e a Maitê hoje, por exemplo, a Maitê é uma pessoa hoje que ela não ataca. Eu vi esses dias ela jogando uma indireta para a questão do bolsonarismo, mas você nunca vê posicionamento. Mas ela está sempre fazendo políticas públicas para a contratação de travestis transexuais. E o quanto a gente precisa dessas... Eu preciso, enquanto a minha evolução de Renata em uma mulher trans, eu preciso que, de repente, você, enquanto uma mulher trans também, intersexual, ganhe um papel de destaque. Que eu preciso que realmente exista mais outdoors espalhados, não só em São Paulo, mas também em Curitiba, no Paraná, para que nós possamos ganhar visibilidade, né? E quanto a gente precisa de outras pluralidades de nossos corpos para a gente avançar, né? Mas é difícil, porque a gente também vai batendo, tem a questão da vaidade, né? Às vezes a própria diferença do próprio movimento, às vezes é difícil, né? Mas o quanto eu fico assim impactada a cada live, assim, tipo, para mim assim, caramba. E são frases potentes, igual você traz um recorte assim, e você vai trazendo toda essa construção de transexualidade dentro de um sistema político voltado à questão do diálogo, e aí você faz também, vai trazendo toda a sua construção dentro do debate biológico. Isso é muito massa, é muito legal. Não sei se as pessoas veem assim, né? Mas, meu Deus, como você tem que ser chamada para seminários, palestras. Você já foi boicotada, já? Só perguntando. Já fui sim, já fui boicotada 2 Cancelada vezes, agora que né? fala, né? É cancelada que fala, né? Cancelada, porque por me posicionar socialmente, quando eu for falar de parte política, eu me posiciono enquanto social liberal, por causa disso, porque daí já começam a me associar com o Bolsonaro, que eu votei em Bolsonaro, sendo que eu não votei em Bolsonaro, mas as pessoas adoram inventar para poder, né, colocar ódio em cima da gente do que é diferente, né, e tipo, como assim? Você está defendendo diferença e está atacando diferente, que está na luta junto com você, é soldado aliado, né? Mas eu já fui 2, uma na UFPR, né? Porque uma pessoa lá fez uma propaganda desse jeito comigo, falando que eu era contra a universidade pública, por eu ser social liberal. Eu já vejo quando a pessoa ela é, desculpa falar a palavra, burra nesse sentido de não entender o que é social liberal, né? O social liberal ele pensa em instituições que funcionem, tá? Se a universidade pública ela funciona, você tem que ter um investimento nessa universidade pública maciça, porque você vai pensar sempre no funcionamento para um bem comum, para o bem social, né? Só que se uma questão pública não está funcionando, você vai buscar parcerias com o privado, tá? A universidade no Brasil pública, ela é sensacional, a privada é péssima. Qual que você vai investir? Na pública. O colégio público, ele é péssimo. Como você pode melhorar isso? Daí você vai numa outra discussão de vouchers, para possibilitar que estudantes de baixa renda estudem em colégios particulares. Mas ele vai pagar? Ele não vai pagar. Em vez de você pagar para um colégio que não está funcionando direito, e vai pagar para um colégio que está funcionando, atender essa demanda, tá? Mas será que de Já que não está repente sendo não seria a oferecido solução? direito. Mas será que de repente não seria a Claro que solução da teria que ter um gente investimento. aprimorar Teria a que ter um educação investimento. pública? É que eu acompanhei essa discussão. Claro, teria sim, claro que teria. Só que isso é a longo prazo, sabe, amiga? É a longo prazo. Agora, nesse momento, como a gente vai resolver a questão social da educação no Brasil? Você entende? Como? Né? É igual a política de cotas. A política de cotas não é uma política para ser a longo prazo, não é uma política para ser para sempre. Ela é uma política que existe tanto para a questão negra, para a questão trans, para a questão da deficiência, para poder regular algo que está deficitário nesse momento, tá? Mas pensando em a longo prazo se investir em políticas que possibilitem a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, na educação, ter uma boa saúde. Só que acontece no Brasil, você pensa política de cotas, mas não pensa nessa questão longitudinal. A gente teve a política de cotas atualmente, que eu acho isso sensacional para resolver esse problema pontual que a gente tem aqui, que está gritante na nossa frente, só que não vejo nenhum um projeto vindo pensando na discussão de gênero, de identidade, pensando na inserção e manutenção de pessoas trans dentro dos colégios, sabe? Ou pensando vindo do posicionamento
a gente nem lembra, a gente não tem mais Ministério do Trabalho, mas como na Argentina você teve um posicionamento do Ministério do Trabalho num projeto longitudinal de capacitação de pessoas trans, né, para poder conseguir um emprego, né, incentivando empresas que contratassem pessoas trans e possibilitando que dentro do setor público também as pessoas trans entrassem. Então, como que você vai pensar em resolver um problema se você só pensa no pontual? Você tem que pensar no pontual, nesse pontual como a gente faz para resolver? A cota é um, voucher é um outro, mas a longo prazo, a gente vai ter um investimento maior no colégio público, na política pública, para colégio. Por exemplo, assim, eu vejo que nós vivemos, eu acho que a gente vive ai, que frase horrível, parece aquelas textos que começa, né, nós vivemos num país de desigualdades sociais gritantes, né? Por exemplo, dentro da Universidade Federal, que eu estou dentro da UTF, se eu não me engano, uma pesquisa que eu tive acesso, que eu estava mapeando um projeto, a população negras e pardas no Brasil não chega a 13%, né? E pior do que isso, aí fala assim, mas tem cota, mas na verdade não existe também políticas afirmativas para manter a população negra dentro da universidade. Aí sofre a questão da evasão, questão da evasão. A questão da diversidade é muito parecida também, porque por mais que eu vi que algumas universidades fizeram questão de cota para pessoas trans, entra a pessoa trans, mas como é que essas duas pessoas trans vão se manter dentro da universidade, né? Sabendo que a vulnerabilidade da população. Só que pior, acho que não adianta você fazer sistema de cota, que eu acho super certo, e eu sou uma da favor das cotas raciais, de renda, mas enquanto a gente não tentar solucionar desigualdades sociais, enquanto existir pessoas que não têm água potável, e aí eu acho que é muito importante a gente entender... Aí você tem que pensar o quê? Nos territórios, né? A gente tem que pensar nos territórios, porque não dá para a gente pensar uma política pública vindo de cima, ela tem que vir de município e de estado, porque a realidade do estado do Paraná, né, e de comunidades do Paraná, de cidades do Paraná, são totalmente diferentes lá do Amazonas. Você não pode pensar uma política pensando de cima para baixo, uma igual do Amazonas é igual do Paraná. Não. A gente precisa de políticas que avaliem o território, a territorialidade, para pensar o quê? Investimento naquele lugar, para poder ter aumento da educação, da saúde, da renda. Renda é um direito humano você ter renda, isso possibilita a liberdade da pessoa de escolher o que ela vai comprar, dela ter uma comida em casa, entende? E eu gostei muito do Amartya Sen, porque ele fala muito disso. Tanto que se você vê minha dissertação, eu usei autores tanto que trabalham território e com autores sociais liberais e consegui fazer que isso discutisse políticas públicas, né? Tipo, tem gente que às vezes você fala isso, a pessoa fica arrepiada, porque ela nunca leu fora do Marx. Então ela acha que fora do Marx não há vida. E há vida, né? A gente tem que possibilitar discussões marxistas, mas também outras discussões, né? Não querer afogar ou oprimir, né, colocar para debaixo do tapete que não existe diferença, sabe? E que essas diferenças de diálogo, de textos, elas podem ser usadas para um bem comum, tá? Eu acho um absurdo quando a gente vê as pessoas tentando invisibilizar a outra, sabe? Eu vejo gente da direita tentando proibir a discussão marxista, proibir discussões que são socialistas como que isso fosse um perigo, sendo que não é, isso faz parte da pluralidade. E vejo o contrário também, né, da demonização de Marx, de Smith, do próprio Amartya Sen, que é fundamental, é muito lindo, maravilhoso. Sou suspeita de falar. Eu fiquei muito triste também a questão da Érica Malunga, das Éricas, na verdade, as duas Éricas, né? Uhum. E o quão demonizadas elas são. Me dói na alma esses posicionamentos de pessoas trans com suas aliadas. Confesso que minha admiração por essas pessoas está caindo por terra. Espero que esta atual realidade mude para que eu possa enxergá-las novamente como admiração. Mas eu acho que a gente é pessoas, né? Meninas, temos amigas aniversariante na live. Bruna Bastos Maia. Parabéns! Olha, parabéns, Bruna! Bruninha é maravilhosa. Ela e a Catuxa acho que são assim, pelo jeito. Ela e a Catuchelli. Mas sabe que eu vejo assim, que com esse advento da tecnologia, aí, por exemplo, outra pauta
Johnny, que também é uma questão que muitas vezes algumas meninas não reconhecem, mas a gente quer, é a questão da discussão, que são as meninas que transicionaram depois de uma certa idade, e o quanto é difícil você tentar desconstruir o pensamento das meninas que transicionaram cedo, porque assim, ela não me representa. Eu vejo isso muito dentro do próprio movimento LGBT e dentro do próprio movimento trans. Mas fulano não me representa. É triste, né? É triste porque você não sabe o que a pessoa passou para a transição dela ser tardia ou ser mais cedo, né? Mas assim, todas as identidades, maneiras de lidar com o seu corpo deveriam ser respeitadas, né? A pessoa trans que transicionou mais tarde deveria ser respeitada porque ela tem uma história, porque ela tem uma vivência que E umas impossibilitou sequelas que ela se também, né? transicionasse. E também pessoas que transicionaram cedo, porque a pessoa que transicionou mais tarde não sabe como é uma pessoa trans na adolescência, o sofrimento que a pessoa transpassa na adolescência, né? Que é muito grande, né? A fase das descobertas, o colégio, não é à toa que as meninas trans que transicionam na adolescência, a maior parte, né, de 87% acaba se evadindo, não é à toa que 90% está na prostituição, porque transicionaram cedo. Né? É. E daí não tiveram o privilégio das que transicionaram tarde, às vezes, de ter acesso a espaços que essa teve, né? Mas também um contraponto, a pessoa A trans transicionou família. cedo, tem a família, né? Por isso Deixa que a eu gente só precisa perguntar, de respeito mesmo, né? deixa eu perguntar, você é resignada? Eu não sei, é resignada que fala, porque a Bruna, quando ela fez, ela citou teu nome, eu acho que na live ela acabou falando, tem as manas trans, resignada? Como que a gente faz? Resignada, né? Redesignada Deixa eu também, perguntar. né? Então, por exemplo, assim, hoje é praticamente impossível essas cirurgias nesse novo sistema presidenciável. Como que está a questão? Se você sabe, não sabe? Porque eu vejo, assim, os anseios, Eu Johnny. Por andei exemplo, acompanhando assim que aconteceu. Os serviços que existem, né, esses 5 serviços que existem, eles estão funcionando, tá? Mas muito devagar. Eles não foram fechados, os 5 serviços existentes. O problema foi a possibilidade de abrir novos serviços. Né? A gente vê aqui, Curitiba está estagnado, né? Esse processo de adequação do hospital, das clínicas para a portaria nunca acaba, né? Mas por quê? Por falta de incentivo, falta de verba e tudo mais. A gente vê também no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, era para ter um serviço que não sai, né? O norte do país não tem um serviço para cirurgia, que como era para ter, se eu não me engano, em Belém era para ter esse serviço, só tem para o ambulatorial, mas por quê? Porque você não tem incentivo, né? Dessa atual política governamental, né? Que não vê a Johnny, saúde trans como um direito humano, como um direito constitucional que está na própria Constituição. Lembrando que todos e todos pagam impostos, inclusive as pessoas trans, né? Johnny, eu estava vendo, por exemplo, assim, era um tempo atrás, tinha as meninas trans que elas eram resignadas, aí elas não aceitavam, por exemplo, ser identificada enquanto travestis. Travestis eram todas aquelas que não eram resignadas. E aí foi toda uma desconstrução, uma luta do movimento social para combater, às vezes, o próprio preconceito dentro do próprio movimento. Né? Então, acho que a gente tem que avançar muito através dos diálogos, né? Eu separei depois de 30 anos de convivência, pois por me aceitei e estou fazendo aos poucos minhas mudanças. Meus 3 filhos me aceitam do jeito que sou. Isso mesmo. Nossa, olha que bacana, Que bom. né? Isso é importante a gente falar do quanto apoio familiar, seja familiar, pai, mãe, como filhos, pessoas mais próximas, é importante para a transição, né? E isso é uma questão que tinha que ser discutida dentro do grupo, né? E o que eu vejo é uma demonização, sabe? Eu estava até conversando com a Catuxa esses tempos atrás, de ataques que eu recebi pelos meus pais terem me aceito. Isso não Como devia assim? ser tipo, oi? Né? Porque meus pais aceitaram a minha transição, né? Depois da descoberta da intersexualidade, permitiram que isso era um privilégio e é um privilégio. Então eu não devia ter voz de fala, sabe? De falar das vivências. Assim, eu achei, hã?
mas a gente não precisa falar sobre isso, sobre a necessidade de pais aceitarem seus filhos e filhas trans ou com variabilidade de sexo. A gente não precisa discutir isso. A gente precisa mostrar exemplos que quando o pai e a mãe aceita e possibilita uma vivência social adequada, porque só porque meu pai e minha mãe me aceitou não significava que eu não passava por violência. A diferença é que eu tinha um apoio, e esse apoio foi fundamental para chegar onde eu estou hoje, mestre, né, e futura doutora. Se eu não tivesse tido esse apoio, será que eu estaria aqui? Entendeu? A gente tem que discutir isso e fomentar isso, né? Que crianças trans existem, pais conscientizados vão aceitar seus filhos trans, enfim. É umas coisas que eu não consigo entender, sabe? Que eu fico... Eu, por exemplo, assim, eu tenho... dentro da luta trans, a gente tem várias facetas de luta, né? Uma delas é criar artifícios para que as meninas trans que estão em sistema de vulnerabilidade ou que estão em prostituição, mas que não gostariam de estar, romper esse ciclo e avançar para as políticas públicas. As meninas que estão no sistema de prostituição, para que elas sejam respaldadas, que elas tenham segurança de desempenhar o seu papel, a sua profissão, né? E mais ainda, que eu sempre me preocupo, é conscientizar os pais. Porque a partir do momento que um pai ou uma mãe, ele apoia, eu sei que a gente vai ter novas referências, né? Então, eu acho que é a luta da instituição do Transgrupo Marcela Prada, acho que foi a luta da Catuxa, foi a luta da Carla. A minha questão, eu tive meus pais que me ajudaram também, entendeu? Eu não sofri, a minha luta, a briga com meu pai e com a minha mãe é por questão política, entendeu? Porque eu fui para um viés político, o qual meu pai não se identificava, entendeu? A nossa discussão com meu pai é basicamente política, mas a gente tem que ter, né, os pais. Eu acho que quando você faz uma fala, de que, querendo ou não, não é questão de meritocracia também, né, John? Mas quando você tem pai ou mãe que acabam te apoiando, a tua luta acaba sendo outra, a tua trajetória acaba sendo outra, né? A gente não pode falar que a caminhada de uma trans dentro do mundo da prostituição é perfeita, não é? Né? Então, a gente tem que criar sistemas e métodos e arcabouços para garantir que nem todas vão, né? Porque eu acho que nem todas gostariam de estar, mas as que gostariam de estar na prostituição, a gente tem que ampará-las, né? Então, eu vejo que muitas vezes é tudo um rolê, Johnny, é muita desconstrução todos os dias, né? E, por exemplo, igual nos últimos anos chegou a demanda dos homens trans, né? E aí, por exemplo, a gente sabia que aquela coisa da mulher trans, da travesti, e somente das nossas cirurgias. Aí, hoje tem os homens trans também, e a gente não pode silenciar. Então, é todo um movimento, né, Tio? Sim. Que a gente faz isso com o quê? Com sensibilização, com conscientização, com procura de aliados, né? Não com afastamento de aliados. Isso cansa, às vezes. Claro que cansa. Nossa Senhora, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, que eu tô aqui no meio? Por que eu tô, né, botando a minha cara a tapa, sendo que eu ponho a cara a tapa justamente porque eu quero que as pessoas trans, intersexo, não passem pelo que eu passei no sentido de violência, mas ao mesmo tempo tenham pais como eu tive. Por isso que eu tô aqui, por isso que eu me exponho. Eu podia estar, não estar se expondo, eu podia estar, né? Mas eu vejo essas pessoas que, dentro do movimento, né, ou com posicionamentos políticos diferentes, ou mesmo as próprias pessoas cis que não são aliadas, atacando, eu fico, gente, o que eu tô fazendo aqui, sabe? A gente tinha que estar unido, a gente tinha que buscar se fortalecer, não fragmentar e perder a força, né? Eu queria deixar bem claro que eu te admiro, sabe? Uma admiração antes de você passar, porque assim, quando eu estava trabalhando no Transgrupo, às vezes tinha um monte de menino que assim, nossa, eu não sei por que a Johnny fala, porque se a Johnny não falar que ela é intersexual e passou pela questão da transexualidade, ninguém vai saber. Só que você sempre deixou bem claro de uma luta coletiva, né? E isso que eu acho bacana, porque eu não gosto dessa palavra passável, né? Mas você hoje é servidora, você tem um privilégio que algumas meninas gostariam de ter, né? Mas você não, você encampanha uma luta, joga visibilidade. Por exemplo, assim, você foi em Londrina, né, em uma das paradas, justamente pela bandeira da interseccionalidade.
Na parada LGBT de Curitiba, você sempre junto com a bandeira, levando a bandeira das mulheres das pessoas interseccionais. Então, isso é muito bacana, isso é muito louvável. A visibilidade de uma população, né? Por mais que você, igual eu falei, se você ficar quietinho, de repente, você não vai passar os sofrimentos, né? Igual você vai para a internet e você fala que é uma mulher intersexual, né? Mas você luta pela coletividade, Uhum. né? Sim, a gente tem que Johnny, ter essa consciência. Nossa, eu fico pensando nas diversas formas que as pessoas, que os indivíduos se apresentam na sociedade, né? E a gente nessa necessidade de juntar enquanto coletivo para mostrar a importância da comunidade, né? E dos sofrimentos que as comunidades passam. Eu acho isso muito importante. Mas enfim, às vezes você fica desanimada, mas também você recebe bastante mensagem de apoio também, né? De pessoas que falam que se assumiram porque me acompanham, ou vê meus vídeos, ou que procurou se entender melhor quando viu as postagens, ou viu uma fala minha e daí pôde entender melhor o filho, a filha, ou no caso da pessoa intersexo com genitália ambígua que não operou o filho porque viu uma fala minha, viu um texto, um vídeo meu, isso para mim já é um avanço, sabe? Tanto para pessoas intersexo que são que têm genitália ambígua, que são cisgêneras, quanto pessoas intersexo que não têm genitália ambígua, acabam sendo trans, ou mesmo cis, que se identifica e vê, nossa, eu faço parte de uma diversidade, por que eu vou ficar alimentando preconceito? Então, quando eu recebo esse tipo de mensagem, de apoio, porque a pessoa achava que ela era única, né? Assim, se eu sou uma aberração, sou única, ninguém é igual a mim, e daí às vezes vê o meu trabalho e se percebe que não é uma aberração, que faz parte de uma diversidade da natureza e que ela não está única, ela faz parte de uma complexidade, de um montoado de pessoas que também são como elas e está aí vivendo dentro da sociedade, né? Então acho que isso que me mantém ainda, assim. Ai, que legal. Nossa, quase 1h45. Eu sei que você deve estar cansada. Antes de mais nada, eu quero dizer que para mim sempre é uma grande honra, independente de localidade, dessas construções de cidades. Para mim, você é uma referência e eu te amo por tudo aquilo que você representa e por tudo que você faz. Dentro dos meus posicionamentos políticos, eu te Uhum. respeito Também e, e, e te, tento respeitar as pessoas. O eu te meu problema. respeito. E aí, assim, Johnny, essa mesma, às vezes, revolta que a gente vê, eu também já fiz isso dentro do meu partido político, né? Tanto é que depois eu trouxe o presidente do partido e deputado também para falar um pouquinho, para você ver também que as pessoas têm que aprender a respeitar, elas têm que entender, né? Às vezes a gente chega com fúria, né? Mas devagar, que eu Uhum, acho que o nosso inimigo é outro, né? Nosso inimigo não é Johnny, nosso inimigo é a fome, nosso inimigo é a desigualdade social, nosso inimigo é o Bolsonaro, né? Então, por uhum. exemplo, não, acho que a gente não tem porquê. Eu estou vendo dentro dos movimentos e isso dói no meu coração, Johnny, sabe? É uma coisa que não tem como falar. Me dói, entendeu? Eu fico chateada, porque eu vou acompanhando. Né? A gente olha, a gente vê, né? Infelizmente, né? As pessoas são assim. Mas a gente tem que também pensar que tudo vai melhorar, que a gente está em constante Sim, transformação. a Então, busca é parabéns para pelo seu isso, né? trabalho. Para melhorar. Eu coloco Né? como assim, inimigo, entre aspas, né? O extremismo para mim. O extremismo é o inimigo, sabe? Ter pessoas que pensam diferente de mim faz parte da democracia, da diversidade que eu tanto luto. Então é bom que tenha pessoas que pensam diferente de mim, que são pessoas que são diferentes de pensamento, em questões físicas, em questões étnicas, sociais. Isso é positivo para a sociedade, né? A gente só consegue aprender a respeitar o diferente convivendo com o diferente, não ficando em bolhas de pensamentos iguais. A gente nunca vai conseguir aprender. Por isso que o meu inimigo é o. Porque eu não gosto dessa palavra, eu acho ela, sabe, uma. Mas assim, o que seria o meu inimigo é esse fundamentalismo religioso, é esse extremismo político, né? Que acaba inibindo a democracia, né? A democracia é um exemplo de sociedade, de política que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio, né? Não é perfeito. Não é perfeito como nada que nós humanos fazemos, né? Mas foi o que mais deu certo e deu para possibilitar o aparecimento de todas as diversidades. Então é por isso que eu luto.
Sabe que eu fiquei bem feliz também, por exemplo, assim, eu vi que algumas meninas vão se identificando com alguns posicionamentos políticos. Você, Uhum. a Melissa Venezian, eu tenho meu posicionamento, a Meg tem o dela, outras meninas também têm outros, tem uma que é, literalmente, ela é a favor do Bolsonaro, entendeu? E aí a gente vai vendo todas essas construções, e por mais que assim, meu Deus, mas eu acho que é a multiplicidade dos seres humanos, e eu acho que o legal das lives que nós estamos fazendo é que nós somos múltiplas, e nós somos pertencentes a uma sociedade, isso é bem claro, né, os nossos posicionamentos políticos de cada uma, então, nossa, eu adorei ter você, fazer live com você, entender um pouquinho, que você trouxe vários recortes, que vai me ajudar nas minhas construções, entendeu? Eu sou uma pessoa que não sou tão fácil, eu acho que mas eu tenho que, todo dia eu tenho que reaprender antes de atacar. Hoje eu tenho, como eu já estou beirando os quase, eu já estou com 38 anos, então eu tenho me colocado assim, não, Renata, reaprende, né? Mas é difícil essa coisa. Então, nossa, muito obrigada, e eu vou passar a palavra final para você, dizer para você passar, deixar, tá aí, o tempo é seu. Ai, meu Deus, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, né? Gostaria de falar que eu tenho uma admiração muito grande por você também. Fiquei muito feliz com o convite, né? Tanto que hoje eu tive um imprevisto, daí acabei, até mandei mensagem para você, porque eu queria muito participar. Eu falei, não, pode ser mais tarde. Até peço desculpa, assim, para as pessoas que estavam esperando para as 8 horas, né? Mas eu agradeço muito essa oportunidade, esse espaço, e convido vocês a acompanhar um pouco do meu trabalho também, não só nas redes sociais, não nos meus vídeos, né, no YouTube, que eu tento fazer o máximo para sensibilizar as pessoas através do conhecimento científico sobre todas essas questões, né, e se, né, o universo quiser, a vacina está vindo, a gente vai conseguir atuar mais fisicamente novamente, como a gente atuava antes. Ô, Joana, deixa eu falar, depois, se você quiser colocar os links das suas redes sociais, pode colocar, tá? Eu coloco embaixo do vídeo, que é bom para as pessoas irem acessando, Uhum. te conhecerem, você, né, traz essa questão da especificidade. Muito obrigada, muito sucesso na sua vida. Eu sei que você está de passagem logo, logo. A Catuxa andou falando, assim, Vou me ó, mudar. né? Mas é assim, Ou acho que eu a vou para vida faz Ribeirão parte disso. Preto ou para São Paulo, capital. Mas assim, isso não significa que eu não posso vir visitar, que eu não posso vir visitar Curitiba, minhas amigas de Curitiba, que eu não posso ir para o interior do Paraná, né? É, tudo ficou eu fico triste assim, Johnny, que tudo ficou tão difícil essa questão de dessa situação que nós estamos inseridas, é difícil, né? Agora, provavelmente, umas de nós, eu sei que a gente, é que é muito engraçado, né, Johnny? Por exemplo, assim, eu não vivo do carnaval, você também não vive, mas nós acabamos desfilando no carnaval, né? Não sabia nem sambar, Uhum. né? Então, por exemplo, assim, Ai, meu Deus do céu. às vezes, Johnny, eu olho assim para trás e eu vejo assim, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida, assim, sabe? Eu acho que tem certa... O carnaval, para mim, foi uma honra maravilhosa ter participado, né? Uma das musas trans, mas eu vejo assim, meu Deus, eu não sei sambar, o que que eu estou fazendo aqui, né, gente? Eu ficava assim, né? Pulando, dando tchauzinho. Mas foi Ah, fantástico, né? Muito boa. eu acho que, por exemplo, assim, foi uma coisa assim, por exemplo, chegando nessa evolução da vida, e olha que vocês, depois eu participei do MIS, né, que também foi uma coisa de convivência, eu acho que a vida ela me deu contatos maravilhosos na vida, e isso para mim, assim, é Catuxa, eu lembro que a Catuxa, aquela coisa meio mãe, maravilhosa, afinal desse projeto da live, vamos rever, refletir, essa live foi bem construída e produtiva, né, e aí, olha, então, por exemplo, assim, para mim foi muito bacana, né? Por exemplo, participar do carnaval, e a Catuxa, aquela coisa assim, cuidando da gente, é, eu posso falar, eu acho que olhando para trás eu vivi. Foi muito gostoso, foi, nossa, um prazer ter te conhecido antes, durante os concursos e agora também, né?
E a gente saber que a gente ainda a gente é parceiro, que a gente é uma causa. E, nossa, é uma delícia. Amei. Sim, a gente leva pra vida, né? E aí, Johnny, o coração, como está? Antes de encerrar. Eu estou à procura do amor, que não aparece. E o coração, como está? Eu estou patinando, andando de patins lá no Barigui. Parou, Johnny? Não, agora eu parei por causa da pandemia, né? Acho que teve um dia que eu fui, né? Que eu não tava aguentando, precisava fazer exercício, eu fui. Foi num momento lá que tava mais vazio, mas fiquei com medo de outras vezes, né? Acho que nesse momento da pandemia eu andei de patins uma vez só. Mas Tava não dá para precisando. usar com Agora máscara? dá, né? Mas eu trabalho na saúde, fico com medo de contaminar as pessoas. Ah, tá. Dá isolamento total, né? Johnny, obrigada, foi um super prazer. Tá aí, depois eu te passo, eu vou passar para o YouTube, tá? Todas as lives estão sendo gravadas. Então, vai ficar nas redes sociais do Facebook, tá no teu Facebook. E depois eu passo também no YouTube. Aí eu não sei como que faz, se você quiser postar no teu canal também, aí tem que ver com o Vitor, que eu não sei como faz essas coisas. Mas obrigado, tudo de bom, super Não, sucesso, estamos juntas nessa democracia, né? Nos amamos enquanto diferença, né? sim. Então, beijo. Ai, Beijo. ui. Ah!